Ao rumo, meus amigos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo e hoje estamos começando a nossa segunda aula do TBC. Pessoal, a primeira aula nós vimos um pouco da introdução do software, como importar os dados aqui para dentro do desenho e algumas visualizações, algumas configurações iniciais nessa aula agora nós vamos desenhar, começar a puxar algumas linhas, importar mais alguns dados diferentes aqui e, e já realmente, né, começar a trabalhar com o nosso projeto aqui dentro do TPC. Beleza? Vamos lá então? Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa aula. Hoje nós vamos abordar alguns comandos aqui dentro da Abacad. Então, dentro da Abacad, nós temos as configurações dos elementos de desenho. E um elemento muito importante aqui dentro é o gerenciador de camadas. Então, na primeira aula, a gente aprendeu aqui sobre o filtro de visualização, certo? Nós temos aqui o filtro de visualização. Aqui dentro do filtro de visualização, nós conseguimos ativar e desativar algumas visualizações aqui dos pontos e das camadas também. Então, por exemplo, aqui eu quero desligar a camada de pontos, eu desligo e ligo a camada aqui, de uma maneira bem fácil. E como que eu crio uma camada? Eu vou aqui no gerenciador de camadas, ele vai abrir essa tela aqui. Aqui eu tenho as camadas que já estão criadas, que são as camadas padrões do TBC. A camada 0 e a camada pontos. Aqui eu tenho a nomenclatura da camada, aqui eu tenho a cor da camada, aqui eu tenho o estilo de linha da camada, aqui é o estilo sólido, ou é tracejado, ou é traço e ponto. Enfim, existem diversos tipos de estilo de linha que a gente vai trabalhar. Mais para frente a gente trabalha um pouco sobre essas configurações. O peso da linha. O peso da linha é a espessura da linha. Que você vem aqui, você escolhe qual é a espessura. Você quer uma linha no zero, que ela está zerada, ou se você quer dar um destaque maior para essa linha, você também consegue estar trabalhando com essa opção. Se você quer proteger a linha, proteger de exclusão, né? Você não consegue excluir a linha se ela estiver protegida. Camada de grupo. Você pode criar grupos de camadas e exibir propriedades. Isso daqui não vamos abordar aqui, mais para frente a gente dá uma olhada nisso, beleza? E aqui imprimir, para ver quando você for imprimir, para ver se essa linha aparece ou não na impressão, porque às vezes você quer uma linha de construção, uma linha que seja apenas de projeto, sabe? Que você não quer que isso apareça na plotagem final, e aí você pode desassinalar isso daqui. Beleza? Eu vou criar então aqui uma camada para a gente estar começando a trabalhar, trabalhar com os nossos projetos aqui. Pessoal, a primeira camada que eu vou criar vai seguir um padrão que eu criei. Eu sigo esse padrão. Talvez, dependendo da empresa que você trabalhe ou depende a maneira que você trabalhe, você acabe tendo um outro padrão. Existe uma nomenclatura padrão, né, dos layers. Eu não sigo exatamente porque os meus projetos eles têm poucos layers, então eu não preciso estar me preocupando tanto assim com a nomenclatura. Mas eu já vou mostrar para vocês. Tudo que se refere ao levantamento primitivo, ou seja, são dados que eu não editei, são dados que vêm de campo, eu coloco na nomenclatura 0 e traço. Aí aqui aí eu coloco aqui primitivo. Aí aqui primitivo eu posso colocar, por exemplo, aqui não, vou colocar pontos, que é os pontos do levantamento. Aqui eu vou colocar guia, que é a guia do primitivo, certo? E aqui eu vou colocar divisa. Pessoal, esses são os 3 layers que nós temos aqui dentro do nosso trabalho, por enquanto, né? Aqui eu vou então aqui a nomenclatura, aqui a cor.
A cor da guia, a gente normalmente trabalha com o amarelo. Aqui nos pontos eu vou deixar em branco mesmo. E a divisa eu vou deixar uma cor mais chamativa. O estilo da linha eu vou deixar o mesmo. O peso da linha da divisa eu vou deixar um pouquinho mais espessa, para ela ficar um pouquinho mais visualizada. E aqui a camada de grupo, assim, nesse caso não temos muitos layers, não vai ser tão difícil, mas eu vou criar uma camada, um grupo, só para um exemplo aqui para vocês. Aqui quando você vai selecionar um grupo, eu não tenho nenhum grupo criado, então eu posso clicar em novo, e aqui ele já vai, aqui eu vou colocar zero também, e aqui eu vou colocar primitivo. E vou criar um outro grupo, que é um projeto, beleza? Então só esses dois grupos por enquanto. Olha uma coisa interessante aqui que vocês já vão visualizar. Aqui dentro do nosso filtro de visualização, eu tenho uma camadas, e logo aqui embaixo ó, eu já tenho as camadas, né, separadas pelos grupos. Então aqui eu tenho o grupo do primitivo e aqui eu tenho o grupo do projeto. E aqui ó, eu já coloquei, né, ó, ele já está como primitivo. Aqui eu posso colocar primitivo também. E aqui eu posso colocar primitivo e ó, você vê que ele já mudou aqui, ó. Então aqui eu tenho as camadas padrão e aqui eu já tenho as camadas do grupo que eu criei. Eu vou criar algumas camadas do grupo de projeto, então. Então aqui eu vou colocar só um projeto, vai ficar projeto, né, igual, só para a gente conseguir criar já um layer aqui dentro desse daqui. Depois a gente vai criar mais layers, tá? Então não tem por que a gente ficar quebrando a cabeça aqui agora. Então aqui eu criei esses layers já com os grupos definidos e enfim, todos os layers que eu vou mexer agora já estão criados e eu posso fechar aqui. Agora eu vou criar uma linha. A criação de linhas, eu sempre uso a sequência de linha. Então clicando aqui na sequência de linha, vai abrir esse menu aqui lateral. Pessoal, toda vez que eu for criar uma linha, vai abrir uma janela lateral. Não só uma linha, né? Todos os comandos que eu for fazer aqui no TBC, normalmente ele abre uma janela aqui para que você entre com algumas especificações para esse comando, só depois que você realmente executa o comando. Tanto é que você passa o mouse aqui na tela, ó, você vê que ele fica vermelho, porque eu preciso obrigatoriamente entrar com as informações aqui antes. Então aqui, ó, o primeiro campo que a gente tem que preencher é o nome do objeto. O nome do objeto que eu vou criar é, é o objeto. Como assim? Vamos explicar. Então assim, eu vou criar uma linha que está na camada de guias, mas o nome dessa guia, apesar dela estar na camada de guias, eu quero nomear como guia esquerda. Eu vou colocar só aqui uma abreviação. E aqui, ou seja, o nome do objeto vai ser guia esquerda, porque eu vou fazer ela do lado esquerdo da rua, mas a camada vai ser única. Quando eu ligar e desligar a camada de guia, ambas vão desaparecer. Só que quando eu clicar no objeto, eu vou carregar essa informação aqui. Então, imagina que você tem um projeto com muitas informações, muitas linhas sobrepostas, e você precisa saber o que é exatamente, imagine, aquela linha de edificação. Eu tenho diversas linhas de edificação, uma sobreposta à outra ali, e quando eu clicar em uma linha em específico, vai aparecer que aquela linha que eu cliquei é referente à casa 1, casa 2, enfim, projeto 1, projeto 2, revisão 1, revisão 2, revisão 3. E aí você pode dar as mais diversas nomenclaturas aqui para o objeto, beleza? Não, eu não utilizo muito isso, só realmente em alguns casos que eu vou mandar esse projeto para campo,
porque normalmente o topógrafo, quando ele vai fazer alguma locação dessas informações em campo, é interessante ele ter essa nomenclatura aqui, beleza? Mas se vocês não quiserem, não é obrigatório fazer. Enfim, a camada, então aqui o nome, já dei o nome, a camada. O estilo da linha, aqui está por camada. Por que, que ele está por camada? Porque eu estou dizendo para o TBC que eu quero que o estilo da linha seja igual a da camada guia, tá? Então eu não quero um estilo próprio para essa linha. Eu poderia selecionar um estilo próprio para essa linha, porém, aí quando eu mudar a característica da camada, não vai mudar dessa linha em específico, porque esse estilo está atribuído apenas a essa linha. Ela não está atribuída à camada, tá? Não sei se ficou muito claro para vocês, mas é basicamente isso. Depois a gente vai ver um pouco mais na prática sobre essa questão. A escala do estilo da linha também é a mesma coisa. Então imagina que eu tenho uma linha que é tracejada e essa linha é, eu preciso que uma linha em específico seja mais tracejada, tenha um tracejado um pouco menorzinho, sabe? Do que outras linhas. Então eu venho aqui e nesse objeto eu defino uma escala diferente. Porém, por padrão, ele sempre vai puxar a escala 1. Todos os objetos que a gente criar sem alterar a escala, eles vão vir por padrão na escala 1. A cor é exatamente a mesma coisa. A cor eu posso criar uma cor específica para esse objeto. A nitidez da superfície. Mais para frente a gente vai ver sobre o que é isso. Estender e fechamento automático também a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso daqui. Pessoal, então assim, basicamente o que é importante para vocês agora aqui no começo? Camada, selecionar a camada, só isso, tá? Se quiser dar nome, pode dar nome, mas o importante mesmo é selecionar a camada. Vira aqui embaixo e dá um OK. Assim que você der o OK, você já vai mudar aqui o cursor e ele já vai pedir as informações. Eu vou mudar a visualização aqui para o 3D. E aqui sim. Tá, vamos começar então a nossa guia esquerda. Então aqui eu estou como se eu tivesse vindo aqui, né, de baixo para cima. Então minha guia esquerda vai ser essa daqui. Então, ó, aqui o que, que eu tenho? Eu estou criando uma sequência de linha. O nome da linha é guia esquerda. Aqui eu tenho algumas configurações, mas também o que é importante agora. Mais para frente a gente volta e aborda mais a fundo todas as opções que nós temos aqui. Coordenada. Tem que ficar aqui, piscando aqui, porque a gente vai inserir a coordenada do ponto. Então, ó, quando você clica, ele já entendeu que a coordenada que eu cliquei é a coordenada do ponto. Eu poderia digitar aqui, ó, uma informação, porém, né, é mais fácil você clicar. A não ser que você esteja fazendo um desenho que você tenha as coordenadas, aí você entra com essas informações digitando, beleza? Então aqui, ó, clicando, a gente vai seguindo os pontos. Assim. Beleza, terminei. Agora eu venho aqui clico em novo, aqui embaixo. Aí o que, que ele faz? Ele fechou o comando que eu estava fazendo e já abriu outro para mim criar uma nova linha. Aqui em cima eu já posso. Aqui em cima, calma aí, deixa eu abrir de novo o comando. Por quê? Porque ele puxou de novo a nomenclatura da outra linha. Né? Então essa linha aqui é a guia esquerda e essa daqui é a linha direita. Tá? Eu não posso, quando eu dou um novo, né, ele vai puxar a mesma nomenclatura do objeto anterior. Então aqui, só um minuto, vou começar de baixo também aqui para ficar padronizado. Vocês já vão entender também por que
que eu estou fazendo isso. Eu vou começar as duas linhas vindo de baixo. Perfeito, pessoal. Aqui as nossas duas guias já estão feitas. Posso fechar aqui o comando, cliquei e agora o nosso levantamento já começou a tomar forma aqui. Vou criar mais uma linha. Agora eu vou tirar o nome. Não vou mais dar nome para os meus objetos. Agora eu vou apenas selecionar o layer que eu quero aqui. O layer, que no caso na verdade, eu não vou fazer com divisa. Eu vou criar um novo layer. 0 edificação. E o layer de edificação vai ser branco mesmo. Pode deixar assim. E aqui eu também não vou mexer nada, só aqui, né? O grupo eu vou colocar no primitivo, porque são as edificações que foram levantadas, tá? Ela não é sobre o projeto isso, tá, pessoal? Eu vou fechar aqui, vou clicar aqui em abrir. Aqui, ó, layer de edificação. Um detalhe importante que eu devia ter feito, né? Até acabei esquecendo aqui. Quando eu criei aqui eu entrei no comando e aí eu vi aqui que não existe a camada que eu quero utilizar. Eu não preciso fechar o comando, vir aqui no gerenciador de camadas, criar a camada e depois voltar. Eu posso simplesmente clicar aqui em nova camada. Ele já vai aparecer aqui. Então, ó, vou fazer um exemplo aqui de edificação 2. Então, quando eu dou fechar, ó, ele já puxa o edificação 2 aqui para mim. Ó. Então, agora eu tenho o layer criado e todas as configurações aqui já não vou mexer em nada por enquanto. E eu vou dar um OK aqui. E agora sim, tá? Eu vou vir aqui e vou desenhar ligando aqui até a divisa do meu lote. Ó. A divisa do meu lote está aqui dentro. Então eu dou um novo aqui e vou selecionar aqui também. Fechou, pessoal. Fechou. Legal, né? Então aqui eu já criei já a nossa guia e criei o nosso alinhamento aqui dos vizinhos. Esses daqui são os vizinhos. Ó. Esse daqui é o terreno que a gente levantou. E aqui tenho duas casas para cá e duas casas para cá. Duas casas para a direita, duas casas para a esquerda. Agora a divisa do lote mesmo. Tá. Agora eu tenho uma questão que são as informações do levantamento. Né? O que veio do campo e como que a gente vai interpretar essas situações. Tá? Aqui dentro eu tenho aqui um levantamento, que esse daqui é o levantamento desenhado. Esse daqui tá no AutoCAD, né? Esse daqui eu desenhei já, tá com a malha e tudo. Tem umas curvas de nível aqui. Então, pessoal, esse daqui é o levantamento de como está lá. Como eu importei os dados brutos, mas como vocês eu não mostrei nada, não mostrei foto do local, não mostrei nada, eu estou mostrando aqui esse levantamento só para vocês terem noção do de como que é lá, né, a área realmente levantada. Tá. Agora aqui, o que é importante para a gente tá levando para lá, para dentro do TBC? Aqui a divisa, ela é uma linha que ela liga os 4 pontos. Porém, aqui na frente, ó, ele existe uma quebra. A testada desse lote, ela não é reta, ela é curvada. E isso é importante para a gente ter exatamente como é que foi, como é que é exatamente o perímetro desse lote. Né? A gente não pode fazer nenhum projeto sem saber exatamente como que é o limite desse lote lá dentro. Beleza? Então aqui dentro eu já fiz a separação ó, de só a divisa do lote. Então, pessoal,
Aqui nós temos o arquivo onde tem só a linha de divisa e vamos estar importando ele lá dentro do nosso arquivo, tá bom? Então aqui dentro do nosso arquivo de projeto, eu vou abrir a pasta onde está o arquivo e vou arrastar ele aqui para dentro. E aqui ele já vai aparecer para mim. Ó. Aqui está a linha chapada aqui, tá? Pessoal, só um avisinho aqui, antes de acabar a aula. Se vocês puderem, deixem um like, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Eu estou começando agora, faz muita diferença isso para mim. É bom que leva esse conteúdo a mais pessoas. E se vocês puderem dar essa força para mim, agradeço de coração, beleza? Dando continuidade aqui, a linha ela tá aqui embaixo, ela veio zerada, a linha de divisa, porque ela é uma polilinha. Né? Eu desenhei ela lá no AutoCAD, ela é uma polilinha e ela está zerada. Tá? Então, aqui na próxima aula, a gente já vai continuar tratando esses dados. Eu vou trazer essa linha aqui para cima, tá? Para ela encaixar aqui nesse levantamento. E a gente já vai começar a ganhar um pouquinho mais de forma aqui, esse projeto aqui. E vamos criar uma superfície, vamos já começar a tratar um pouquinho dos dados um pouco mais avançados aqui dentro. Beleza? Eu vou parar por aqui, porque senão a nossa aula vai ficar muito longa. E então eu já vou quebrar aqui e na próxima aula, na terceira aula, a gente se vê. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.